Eu peço a vocês que abram a Bíblia de vocês que trouxeram, que escutaram a Bíblia no livro de 1 Samuel. Vou pedir o Caio que leia do 1 até o 9. Depois eu vou dar sequência a respeito para complementar dentro daquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. 1 Samuel, do 1º versículo até o 9. Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ela a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocara excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes em que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ele o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Até o 9. Então, 14 diz assim: E disse-lhe ele: Até quando estará tu embriagado? Para ti, do teu vinho. O capítulo 2 diz assim: Então Ana orou ao Senhor e disse: O meu coração exalta pelo meu Senhor, meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre o meu inimigo. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha e nenhum como nós, nosso Deus. Então, não multipliquei as palavras através de nem que saia coisa arrogante da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Então, é motivo de honra, como eu havia falado. E no momento em que ela me ligou, eu estava chegando no emprego para pregar a mensagem. E eu disse: Meu Deus, fale sobre Ana, meu servo. E aí eu comecei a meditar sobre Ana, porque todos nós já conhecemos. E eu digo que o bom do conhecer não é só apenas conhecer, mas obedecer. Porque a gente depara de muita gente que a gente vai pregar para ele e diz assim: Eu já conheço, mas não vive a referência da palavra. Não vive a obediência, não vive Isaías 1:19. Quando diz a palavra do Senhor em Isaías 1:19, se quiser me obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Muitas vezes eu digo que em outras épocas, quando eu não conhecia a verdade, como era difícil obedecer. Que a gente dizia que conhecia de boca, mas na prática e no papel, a gente muitas vezes acaba negando aquilo que a gente conhece. A Bíblia diz que quando a gente conhece o amigo, a gente fala dele. Assim Ana agora está falando com Jesus, persistindo diante da sua necessidade. E a necessidade de Ana não era um carro, não era uma casa, não era muitas vezes que Deus curasse o seu vizinho da esquerda, da direita, não. A necessidade de Ana era que Ana queria um filho perante Deus, porque no mundo de hoje, naquela época, se uma mulher não tivesse filho, era muito desonrado, era muito vergonhoso. E Penina agora, por ser mulher de Cana, ela dá muitos filhos para Cana. Agora imagina Penina dando risada de Ana, dizendo: Tu és a segunda mulher de Cana, meu esposo, mas tu não pode dar filho para ele. Olha quantos filhos que eu já dei, olha a minha beleza, olha que eu posso frutificar, eu sou uma árvore que dá fruto, eu posso todas as coisas. Eu imagino que Penina deve ter falado todos os dias na cabeça de Ana. E Ana agora está amarga, Ana agora está abatida, orando na presença do Senhor Jesus. O que eu gosto de aprender com a história de Ana é que Ana
ela não desiste da sua superstição, das suas orações, da sua necessidade. E a gente depara diante de muitas pessoas que hoje, que se diz conhecedor da verdade, tem a arma, tem a autoridade, que é o poder, que é a Bíblia, que habita na sua alma, mas nos primeiros momentos da sua tempestade, foge, corre, vai embora, abre mão daquilo que Deus dá. Eu quero te falar para ti nessa noite, que você possa se espelhar nos melhores textos bíblicos. Eu digo, esse é um deles em que nós estamos meditando, porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela tem algo para a tua alma e para mim, que nós não entendemos, mas que nós podemos agarrar para que nós possamos caminhar, para que nós possamos entender que Deus é na tua vida, para que você possa entender que Deus não é um Deus de brinquedo, que é um Deus escudo, que Ele é a tua rocha, que Ele é a tua fortaleza. E Ana agora, em obediência a tudo isso, Ana não desiste, porque ela sabia o Deus que ela acreditava. Ana agora se curva perante Deus, e Ana agora começa a clamar. O que eu entendo muitas vezes, que a gente depara diante de algumas pessoas que diz que é conhecedor da verdade, que na primeira tempestade ela abandona sua casa, vai embora, abandona sua mulher e se junta com uma outra mulher. Eu disse recentemente em missão de evangelização, que o cachorro abandona sua casa, mas as pulgas vai com ele, os problemas vai com ele. Assim também na nossa vida espiritual também é assim. Você abandona a tua esposa, mas os problemas vai contigo. Para onde você muda, você vai contigo. É igual uma pessoa com lepra. Ele sai de uma casa, vai para outra, mas a lepra permanece no seu corpo. Eu quero entender que muitas vezes a gente não briga, não tem o costume de brigar por aquilo que Deus tem sobre nós. Eu quero falar uma coisa para vocês: o ano que eu mais briguei pelo meu relacionamento foi o ano que a minha esposa engravidou do Gustavo. Eu já relatei isso uma vez para vocês. Naquele ano eu estava angustiado de algo, porque eu estava brigando por algo que eu não entendia por que eu estava brigando. Naquele momento eu disse: eu morro, mas eu não vou embora dessa casa, porque agora, meu Deus, que eu estou na tua presença, vai ser uma vergonha para a minha família eu separar da minha esposa. E eu confesso o seguinte: minha esposa teve depressão pós-parto, foi uma guerra, porque eu travei uma batalha durante 9 meses, onde a minha esposa virava o rosto para mim, minha esposa xingava, eu não entendia o que ela tinha, minha esposa estava depressivamente, por muitas vezes não entender aquilo que Deus trabalhava. Primeiramente, que ela já veio entender quando estava grávida, depois de 6 meses. Porque foi o primeiro exame, não deu gravidez, o segundo exame, não deu gravidez, no terceiro, na madrugada, minha esposa acordou e ela disse para mim assim: eu estou grávida do Gustavo. E eu dei glória a Deus do lado da cama, porque eu entendia que eu estava numa guerra que parecia não ter fim. Ele estava vivendo angustiado de alma igual Ana. E quando Gustavo nasceu, pior ainda, que a minha esposa passou por um processo muito difícil de eu aceitá-lo, mas um dia, para a glória do Senhor Jesus, mediante as minhas orações, eu confesso para vocês, durante esse ano que a minha esposa engravidou, foi o ano que eu mais jejuei, foi o ano que eu mais me consagrei, foi o ano que eu mais levantei nas madrugadas, naquela quadra da Metodista, passeando e orando, clamando. Eu fiquei muitas vezes 2 horas da madrugada orando, só eu e Deus sabia o que eu estava vivendo, para que eu não pudesse ir embora de casa, porque tem coisa pior que na tua casa alguém te rejeitar. O primeiro momento é que você diz assim: amanhã eu junto as malas, eu jogo tudo para cima, eu vou embora desse lugar. Mas eu persisti, eu continuei ali em oração, eu continuei ali brigando nas orações, insistindo. Aquela quadra muitas vezes tem as marcas do meu joelho, para a glória do Senhor Jesus, aquela quadra metodista, porque ali se inaugurou aquele lugar, e eu descia da minha casa para orar 2 horas da madrugada, ficava muitas vezes até 3h30, 4 horas da madrugada orando naquele lugar, persistindo, porque a minha alma estava angustiada. A primeira coisa que vinha na minha cabeça, eu falei: eu vou abandonar essa mulher, eu vou embora, eu vou abandonar esses meus dois, eu vou embora, não estou aguentando mais. Não sabia porque se estão brigando, sabia. E por mais que você pedir explicação, parece que a montanha de neve se alastrava, parece que as coisas se complicavam. Mas quando veio o Gustavo ali estava um dia na cama, e eu confesso para você o seguinte: minha esposa abatida quando veio do nascimento do Gustavo, e eu digo que o Gustavo ali caminhando por 3 meses, mais ou menos 2 para 3 meses, um dia minha esposa aumentou o Gustavo, ela olhou para trás, o Gustavo deu um sorriso para ela. O que eu quero te falar para você é o seguinte: aquele sorriso foi o anjo de Jesus, aquele sorriso apagou a tristeza da minha esposa, e minha esposa sarou daquela maldita depressão que ela estava vivendo. E aí minha esposa passou a amar o Gustavo como devia uma mãe amar o seu filho. Mas aqui, voltando para o texto, como diz aqui no livro de 1 Samuel, Ana agora está angustiada, não é porque ela estava rejeitando o seu filho, não é porque ela estava depressiva. Ana estava angustiada, Ana estava triste, porque não poderia dar o melhor presente para o seu esposo, um filho. E agora a Bíblia diz aqui no livro de 1 Samuel 2, que Ana agora começa a cantar o cântico de Ana, porque agora Ana engravida de Samuel. E Ana faz uma promessa a Deus. Naquele momento ela disse que seu filho não passaria navalha na sua cabeça. Se fosse no dia de hoje, para qualquer um dos adolescentes que aqui está, seria difícil cumprir, chegar à reta final, porque hoje o que se mais faz é jovem que se vai em cabeleireiro, que se vai a cada esquina onde tem um salão, fazer uma chapinha, muitas vezes raspar a sua cabeça. Seria difícil
isso no dia de hoje. Mas eu quero te falar que Ana não desistiu, e aí no momento que Ana está grávida, Ana agora começa a apresentar Samuel perante Deus no ventre da sua barriga. Ela começa a glorificar a Deus. O bom que Ana confunde até o profeta Elias. Ele disse para Ana: olha, Ana, por que bebeste? Ela disse: meu servo, isso não é bebida, isso é poder de Deus. Eu estou em oração, eu estou em consagração pelo aquilo que Deus tem para me dar. Eu quero te falar para ti o seguinte: começa esse ano 2015 confundindo muitas vezes o teu inimigo da direita, da esquerda, e mostrando que Deus é na tua vida, declarando para o mundo a respeito desse homem chamado Jesus. Ana, por meio desse testemunho, está chegando para a tua vida e para mim nessa noite. Ela está testificando a respeito da verdade, a respeito do rei dos judeus, Jesus, esse homem que tem todo o poder para dar para ti o melhor presente de Natal. O melhor presente de Natal não é isso que está aqui, o melhor presente de Natal não é aquilo que você vai ganhar durante o ano, é a palavra de Deus para a tua alma e para o teu espírito, é a palavra de Deus como referência para a tua vida, para a tua família. Talvez na tua casa só tem crente você, a tua mãe ainda não conhece a Jesus, o teu pai ainda não conhece a Jesus. É momento de você se aprimorar, se aprofundar na palavra, meditar e plantar a semente no coração dele. Eu quero falar para vocês, eu não conhecia a palavra pena, não foi eu que ensinei o meu filho no caminho que deve andar, foi ele que falou para mim. Foi o contrário. Talvez Deus está te usando como arma para pregar para a tua sogra, para pregar muitas vezes para a tua mãe, para pregar para o teu pai, ainda muitas vezes que não conhece a verdade. Faça multiplicar o reino da palavra na tua casa, na tua vizinhança, por meio de testemunho, por meio da sua verdade, por meio do cristianismo. Fale de Jesus, fale dele, porque uma vez Pedro disse, Jesus disse assim: olha, Pedro, ali com inveja, imagina que Pedro estava ali emocionado, disse assim: Jesus, estão ali embaixo falando de ti. E disse: quem está falando? Jesus disse: ele está falando de ti, Jesus, está falando da tua verdade. E Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, se está falando de mim, deixa. O que eu quero te falar para ti é o seguinte: é melhor você falar de Jesus até chegar o ano que vem, permanecer esse final do ano falando de Jesus, do que falar do teu vizinho da esquerda, postar no Facebook a respeito do que você está vivendo. Eu quero te falar para ti o seguinte: Jesus é a maior referência para a tua alma e para mim. Jesus é a maior referência para a humanidade, para esse mundo perdido, que parece que caminha sem freio, a cada dia vai se despedaçando, a cada dia vai piorando, vai tornando uma dinâmica que você não entende. Mas eu quero te falar para ti o seguinte: o mundo vai piorar a cada dia, mesmo vocês querendo orar ou não, o mundo vai continuar, porque isso é bíblico, isso vai se multiplicando, vai se alastrando. Mas o que eu quero te falar para ti é o seguinte: não adianta você se preocupar com tudo isso, apenas ore, porque Deus não saiu do controle dele essas coisas. E a Bíblia diz que no Salmo 91, nas asas do onipotente descansará. Às vezes a gente tem tanto medo de sair na rua. Eu quero te falar o seguinte: o teu escudo é Jesus, a tua proteção é Jesus, como é a proteção de Ana. É Jesus que te protege aonde você vai. Por isso que eu digo, por onde eu vou, em determinados horários que eu passo, eu não tenho medo, porque a minha rocha que me protege, a minha rocha, ela é Jesus. Assim como era a vida de Ana também diante de Deus, igreja. Aí você está falando: meu Deus, o que será que esse homem está falando que eu não estou entendendo? Se você tivesse abrido o seu coração, se você tivesse pedido a Deus para limpar os seus ouvidos, você já teria deixado essa palavra cair como água viva na tua alma e no teu espírito. Um dia uma mulher samaritana também, ela disse que não estava entendendo. E Jesus disse para ela: se tu tomar da água que eu te der, vai jorrar no teu coração uma fonte e vai jorrar para a vida eterna. A Bíblia diz que a cidade de Samaria, mais tarde, mais de 3.000 almas se converteu. Quantas almas você trouxe para o altar de Jesus esse ano? Quantas almas você trouxe por meio do teu testemunho esse ano? Que a Bíblia diz que a árvore será conhecida pelo fruto. Onde está o teu fruto? Eu tenho muito medo, e às vezes eu fico em casa, ainda sou um crente meio quadrado diante daquilo que Deus quer. Eu tenho muito medo dessas redes sociais que Deus criou por permissão do homem, porque Deus usou o homem para criar. O diabo não cria nada, o diabo pega alguma coisa que está andando, uma coisa em que Deus já formou. Deus forma muitas vezes o avião, e o diabo muitas vezes usa de tudo isso para destruir a humanidade. Assim também é o computador. Essas redes sociais, que muitas vezes qualquer coisa o jovem posta. Imagina que hoje, no dia de hoje, se Ana tivesse um computador, ela estaria postando lá: eu preciso de um filho. E hoje todo mundo, uma boa parte do mundo, que você posta aqui, muitas vezes você diz assim: eu digo que o computador hoje é um mundo de portas abertas, ele não tem porta fechada. É um mundo que caminha para a perdição. A perdição, quando a gente posta lá e alguns minutos depois tem 1 milhão de acessos. Tem 1 milhão de pessoas que já navegaram, já viram aquilo. A porta da tua casa pelo computador está aberta. E Ana também, se Ana tivesse um computador hoje, estaria aberto
a porta do seu coração também, porque o mundo estaria sabendo que ela não poderia dar um filho para o seu marido. Mas Ana não. Ana fez de Deus o seu computador, ali na insistência, na oração. E agora Ana tem Samuel. O menino Samuel agora começa a crescer. O menino Samuel mais tarde vai profetizar sobre a vida de Davi. Imagina, eu quero falar o seguinte: todo servo de Deus chegou a um patamar mais elevado. Ele começou de baixo. Eu lembro que quando Jesus foi, mais sua mãe, Maria e José ali, na festa dos tabernáculos, na festa da árvore do pão ali em Jerusalém. A Bíblia diz que aos 12 anos de idade, para você que ainda diz que é um jovem ali que não tem tempo de falar de Jesus, a Bíblia diz que ali, na hora que José estava andando para casa com Maria, no meio do caminho, eu imagino que no trem eles se deram conta: cadê o menino? Cadê Jesus? E eles voltam novamente para Jerusalém. E Jerusalém ali, procurando, imagino, olha, onde está Jesus? Procurando, e de repente deparou com ele no templo ensinando aos 12 anos de idade. E agora Maria se aproxima de Jesus e diz para ele: olha, filho, por que você desprendeu das nossas mãos? A Bíblia não relata isso. Mas Jesus disse: mulher, tu saberia onde eu estava. Eu estava falando do amor do meu Pai. Você jovem, que ainda chegou a essa idade, você está achando que é cedo para falar do amor de Jesus. É chegada a hora na tua vida. Jesus começou a falar com 12 anos. Você poderia ter falado bem antes. Não só Jesus, mas todos aqueles que participaram e que testemunharam a respeito do reino. Jeremias disse: eu ainda sou uma criança, não sei nem falar. Mas Jesus colocou as palavras na boca de Jeremias. Jeremias dizia que não sabia falar. O profeta Ezequiel começou a falar muito cedo do amor de Jesus. Então, persista. O ano de 2014 não acabou. Persista diante daquilo que você tem. Não desiste da primeira atacada, porque Ana não desistiu. Ana se consagrou na presença de Jesus. E Ana conseguiu aquilo que ela queria perante Deus. O bom é que muitas vezes as pessoas dizem assim, hoje as pessoas dizem assim: olha, nesse mundo eu estou evoluindo, qualquer coisinha, hoje é comprimido daqui, é tratamento para engravidar de lá. Eu já vivi algumas coisas na minha vida. Passei por algumas pessoas que não poderiam ter filho. Várias. E a gente orando. E nasceu agora João Pedro. Agora deve estar com um ano e pouquinho. Seu Mariano. Nasceu João Pedro. Quando essa mulher engravidou, a filha dela engravidou, ela ligou para minha casa. E eu disse: eu já sei o que a senhora vai me falar. Ela disse: a minha filha está grávida, sua mulher. E eu falei para ela: se nascer menino, coloque o nome de profeta, coloque Samuel, coloque João, coloque João Pedro, vai indo. E ela colocou João Pedro. E é uma família que não é cristã, mas tinha fé, persistia ali diante daquilo que ela queria, persistia diante dos seus objetivos. Jovem, cada um de nós está aqui. Persista diante daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Não abandone o seu lar, assim como muitas vezes, há 9 anos atrás, eu queria fazer isso, eu abandonar meu lar. Mas eu persisti, eu guerrei. Crente é guerreiro, crente tem que guerrear. Crente tem as melhores coisas que Deus deu na sua mão. Uma vez eu vi uma frase que diz que a rainha da Inglaterra dizia que ela tinha mais medo de um crente de joelho, porque todo exército apontando as suas armas para aquele lugar. Você tem algo que o mundo não tem. A palavra de Deus. Você tem algo que muitas vezes aquelas pessoas que gostariam de estar aqui junto com você não têm. A sabedoria de falar do amor de Jesus. Então quanto mais você fala da verdade desse Deus, mais Deus te enche. Há dentro de você uma fonte vazia de você mesmo, mas pode ter certeza que quando você for falar de Jesus, Ele vai te encher a tua alma. Isso está no livro de Lucas, se eu não me engano, Lucas 6:45, diz que o homem de si mesmo está vazio, mas da bondade de Deus ele está com o coração cheio. Se vai falar de Jesus, pode ter certeza que nessa noite você está vazio de você mesmo. Mas quando você começar a falar de Jesus, Ele vai te encher a tua alma. Vai encher o teu espírito para que possa se multiplicar e testificar a respeito da sua verdade, da sua grandeza. Não desista. Eu digo que a gente fica vendo muitas vezes diante de uma sociedade que eles começam a fazer faculdade de engenharia, daí um pouco eles mudam para contabilidade, daí um pouco ele volta para enfermagem, e ele vai dando volta, fazendo atalho, e no final das contas eles não vão a lugar nenhum. Por quê? Falta fé, falta decisão diante daquilo que eles querem. Eles começam no caminho, não começam a entortar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Começa muitas vezes com contabilidade. Aí tipo, eu não acho que
Eu vou para publicidade, de repente volta, de repente vou para jornalista, e daí não está lugar nenhum. Conheço algumas pessoas que estão com mais de 40 anos e até hoje não se formou. Ia se formar delegado, partiu e foi cortando, e a mãe foi gastando dinheiro, porque eu digo o seguinte: a gente depara diante de uma sociedade hoje que tem jovem fazendo 40 anos dizendo que é adolescente, porque os pais muitas vezes não sabem educar. Mas Ana não. Ana agora educa Samuel. Samuel agora, com certeza, vai trazer referência dos ensinamentos de Deus. O bom da verdade do Senhor Jesus é a gente guardar os ensinamentos, os seus mandamentos, colher na nossa alma para que mais tarde possa servir de escudo para ti. Servir de escudo, eu digo que Deus nos dá muita coisa para ti e para mim, que nós não sabemos administrar. Filho é um deles. A gente acha que a gente sabe administrar filho, mas de repente ele vaga do controle. E a gente, muitas vezes, eu digo, a gente depara diante do mundo hoje que a gente, por não estar presente diante da necessidade do filho, começa a encher ele de presente. Celular. O bom filho é aquele que você pede simplesmente para ele pescar, para comer o peixe. Ensina ele a pescar. Ensina ele a usufruir daquilo do seu suor. E simplesmente não dá tudo de mão beijada. Não dá tudo porque você está contribuindo aí muitas vezes, quem sabe aí com um mau elemento mais tarde. Você está falando com meu filho? Não, a maioria das pessoas hoje diz, muitas vezes eu vi um jovem dizendo, que ele disse o seguinte: a minha mãe não sabia me educar. Quando ela não podia estar ao meu lado, ela me dava milhares de presentes, me enchia de presente. Mas no momento eu não queria o presente, eu queria o seu abraço. E assim também somos nós como pai. Esse mundo hoje de enganação, esse mundo de influência, muitas vezes a gente vai enchendo nossos filhos de coisa que muitas vezes a gente não poderia fazer. Para não fazer o nosso papel, nós começamos a dar um computador, celular, e aquilo vai tirando o jovem da presença do Senhor Jesus. Eu tenho visto isso na minha casa com o Gustavo. O Gustavo orava muito, o Gustavo lia muito a Bíblia, mas em meio a tanto um tato daqui que a minha esposa dá, outro de lá, o Gustavo hoje já não tem mais aquela persistência. Eu tenho certeza que na tua casa também não é assim, que a tua casa não é diferente da minha. Toda casa tem os seus pequenos problemas, os seus pequenos ajustes. Toda casa, muitas vezes, ela nunca é perfeita para que a gente não possa bater no peito e se glorificar e dizer: eu sou melhor que você. Se muitas vezes a minha família, muitas vezes hoje está na presença do Senhor Jesus, não é porque eu sou melhor que você, não é porque eu fui melhor não, é porque Deus sabe todas as coisas. Permite algumas coisas na tua família, que é para você não desistir da primeira atacada, não desistir da primeira caminhada, não desistir muitas vezes, mas persistir diante daquilo que Deus quer para a tua vida. Porque eu diria, a gente depara muitas vezes de algumas pessoas que conhecem a palavra, e muitas vezes quando a gente está na primeira tempestade, eles vai meia volta e vai para outro lugar. Eu fico vendo no dia a dia, eu observo muitas pessoas. Quantas pessoas que são amigos meus, nos últimos anos para cá, não se julgar que se separou da sua esposa. Quando você volta 2 anos, irmão, acabou o amor, né? O apóstolo Paulo disse que se não havesse amor, seria bom que separasse. Eu falei: misericórdia. A pessoa distorce a Bíblia. Lê para diante de crente que muitas vezes enfia a cara no vinho, baseado no texto de João 2, e se embriaga com o vinho. E passa a noite procurando texto a respeito do vinho. Não estou falando que é pecado, não estou aqui para apontar ninguém. Mas a Bíblia diz que, o apóstolo Paulo disse: se você vai fazer algo que vai escandalizar o teu irmão, para que fazer? E a gente muitas vezes não tem sabedoria. Vai muitas vezes parecendo. O cristianismo hoje cresce muito. Mas cresce em termos de quê? Cresce em termos da certeza daquilo que você quer para a sua vida? Eu tenho certeza. E você tem certeza para onde você está indo? Se hoje você padecer? Por que muita gente tem muito medo de morrer? Porque não sabe para onde a sua alma está indo. Eu sei, se Jesus hoje recolher minha alma, para onde que ela vai. E digo para algumas pessoas: vocês como meus amigos, que ainda não são conhecedores da verdade, vai poder conduzir a minha alma, ali o meu corpo, até a Vila Alpina, até o cemitério mais próximo. Mas dali para frente, vai ter algo mais forte que vocês para me levar até o céu. É Jesus. Ali não se encerra meu sonho, ali se inicia, na minha morte se inicia o meu sonho, o sonho de viver no céu, o sonho de morar. Nós somos sonhador. A Bíblia diz no Salmo 126 que nós somos sonhador, como o Senhor restaurou o Sião, nós ficamos como quem sonha. Igreja, nós somos sonhador do Senhor Jesus. Todos os dias nós sonhamos um dia passeando na cidade de Jerusalém, mas quem quer morrer? Ninguém, mas vai chegar a tua hora. Uma vez o bispo Nelson pregando, ele disse que a gente deveria se preparar para a morte. E num velório ele começou a distribuir a cartilha para se preparar para a morte. Se preparar para morrer em paz.
se preparar para morrer, para ressuscitar para a glória do Senhor Jesus. Tudo isso. A Bíblia diz que tudo isso é passageiro. Tudo isso passa. Mas a palavra, ela tem que permanecer na tua alma, no teu espírito. E ela vai permanecer, igreja. Ela vai permanecer para a sua glória, a glória do Senhor Jesus. Então, Ana, seja igual Ana diante da sua escritura. Eu poderia citar a respeito da Ruth, citar a respeito da Esté, citar a respeito de tantas, de Isabel, citar a respeito de Maria. Mas Ana é um dos textos que é referência para nós em oração. Eu quero te falar para vocês, não terminou ainda em 2014. Não desista dos teus objetivos. Eu não conheço a tua vida. A gente se para diante do mundo de crente fazendo atalho. E o reino do céu ele é um reino reto. A palavra do Senhor Jesus, ela é um reino reto para a tua vida, em termos de ensinamento. Ela é um reino que vai te conduzir ao céu. Ah, mas eu vou tomar um banho de sal grosso, irmão. Ele vai nos crentes assim, vou tomar um banho de sal grosso, banho de arruda. Ele está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. O pastor pregou recentemente a respeito das pessoas que mandam por questão de ética, muitas vezes, mensagem em que não condiz com a verdade, a respeito de muitas vezes Chico Xavier, pessoas que não é destino para a tua vida. O pastor pregou sobre isso. Existe muita gente mandando pelo Facebook mensagem que não tem nada a ver, que não vai alimentar a tua alma, que não vai alimentar o teu espírito. Porque eu diria para ti o seguinte, eu vi essa semana o Radinho falando, dizendo o seguinte, ele disse, essas coisinhas assim que tal, que alguém bate tambor, não é tão ruim assim. O diabo não vai falar para ti que ele é teu inimigo. Porque se o ladrão falar para mim, descendo aqui a rua, alguém vai me assaltar, olha, ele para me alcançar vai ser difícil. Assim vai ser o inimigo da tua alma. Ele vem a teu respeito com um sapatinho de algodão, no silêncio. E quando vê ele está dentro da tua casa, quando vê ele tirou da presença do Senhor Jesus, porque eu vou falar uma coisa para você seguinte, as redes sociais têm tirado muito crente da presença de Jesus. É aquele pessoas que o pastor estava falando, que muitas vezes as pessoas pegam a Bíblia para orar, e de repente ele olha para a Bíblia assim, e já vai orar dormindo. Ele nem falava, quando ele abre, ele já puta, da vez dormir, se da Bíblia acordou, a Bíblia toda amassada. E é verdade que a palavra de Deus é um medicamento. O Salmo 4 diz isso. Em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor é comigo. Ainda não terminou 2014. Veja os seus objetivos, reveja os seus conceitos perante Deus. Reveja a sua identidade, a sua referência perante o reino. Você não está aqui por acaso. Muitas pessoas ficaram para trás para você estar aqui. Eu digo que quando a gente sai da jornada no hospital, a gente fica vendo da esquerda morreu, da direita morreu, o de trás de nós morreu e de repente só sobrou nós. Os teus inimigos foram ficando para trás. Eu digo, Deus vai diante de vós, como diz Isaías 45, eu vou diante de vós abrindo as portas de bronze. Deus vai diante de vós, atrás de você vem os teus inimigos, atrás de você vem as peninas, vem os invejosos. Deus está conosco sempre. Deus não vem atrás, Ele vai na frente. Ele vai diante de vós, porque o seu Espírito está dentro de nós, mas Ele vai abrindo as portas, trabalhando a favor da tua alma, igreja, e a favor da minha alma. Faça uma reflexão da tua vida esse ano 2014. 2015 está começando. O bom é viver Isaías 1:19. Se quiserem me obedecer, comerei o melhor dessa terra. Se quiserem. Você não é obrigado, não. Deus deixa você. Ele ainda diz, se quiserem. Seria como se eu estivesse querendo te dar algo hoje, você disse, eu não quero. Deus não, ele sabe, se quiseres, está aí. Se você quiser permanecer no meu caminho, obedecer e ser fiel até a morte, pode ter certeza que no dia do juízo você não vai passar vergonha. Você não vai, muitas vezes, como diz a palavra do Senhor Jesus, ele diz que um resultaria para a vida eterna e outro vergonha e desprezo da nação. Eu não quero passar pela vergonha. Misericórdia de mim. Permanecer ali na insistência, na batalha, até a vida de Jesus. Sair do lixo que eu saí. Para estar onde que eu estou hoje aqui, eu diria para você o seguinte, eu sou premiável. Houve simplesmente uma premiação de Deus para mim e para a minha família. Houve algo muito grande de Deus. Eu reconheço isso todos os dias. Cada vez que eu dobro meu joelho, cada vez que eu chego no banco daquela igreja que eu choro, não é para mostrar para você se eu quero chorar, mas é porque eu sei
onde eu estava, a lama que eu estava pisando. Eu sei o lamaçal, eu sei muitas vezes a chaga onde eu estava. Aparentemente estava tudo bem. E assim conosco também, aparentemente parece que está tudo bem. Mas nesses momentos, que é os piores momentos da tua vida, porque quando o inimigo vem, passa a rasteira, aí você se desespera, muitas vezes corre para lá, corre para cá, posta lá no Face, lá, olha, eu estou passando por isso, mas não, só joga lá e a gente vai tomando conta, ele está passando pelo problema. Mas ninguém vai orar pela tua vida, ninguém vai clamar pela tua vida, não sabe do que se trata. Só Deus pode te ajudar. Só Deus pode caminhar contigo, segurando as tuas mãos, segurando e te ajudando no dia a dia. Então, mediante, eu sei que às vezes para falar de Jesus a gente treme um pouco na base, porque não estamos falando de qualquer um. Às vezes tem dia que eu chego na frente para falar, eu já estou com calminho ainda, porque eu já conheço vocês, mas tem dia que eu chego aqui eu tremo que dá até medo. Eu falo, meu Deus, será que eu vou prevalecer de pé? Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar na Metodista, eu falei, Jesus, eu não vou prevalecer de pé. Eu tremia, eu falei, meu Deus, nunca me esqueço. Eu não conseguia, parecia que eu falei, Jesus, eu vou ser arrebatado aqui, Jesus. Eu segurava o microfone, falei, Jesus, tentava ser forte, suave. Eu vou desmaiar aqui no altar, só ter certeza que eles vão tirar só meu corpo. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é nos tímidos. Perca a sua vergonha, perca a sua timidez e comece a falar de Jesus. Comece a anunciar Jesus para os teus amigos. Comece a anunciar Jesus para os teus vizinhos, para que eles possam saber que você testifica a respeito da luz. João Batista disse, eu não sou o Cristo, mas eu testifico a respeito dele. Eu falo dele. Então, que Deus nos abençoe por meio dessa mensagem. Nos abençoe por meio dessa persistência diária. Seja persistente diante daquilo que você quer. O ano não terminou ainda. Seja persistente diante dos teus objetivos, diante da tua meta na faculdade, diante daquilo que você quer perante Deus. Quando você tiver alguma dúvida, dobra o seu joelho. Vá para o seu quarto e ore. Apresenta a Deus em oração aquilo que você quer. Apresenta a Deus muitas vezes o teu projeto de vida, porque eu diria, muitas vezes a gente não apresenta o projeto que a gente tem, aquilo que a gente tem perante Deus. Durante aqueles 9 meses da gravidez da minha esposa, eu apresentei a Deus a vida do Gustavo. Eu apresentei a Deus a vida da minha esposa. Eu apresentei a Deus o meu relacionamento, porque hoje não é a morte que separa, não. É a primeira tempestade. É o primeiro cheque sem fundo. É o primeiro boleto do cartão de crédito que se vai. Opa, muitas vezes eu não consegui pagar a prestação do carro. Já se vai embora, rio abaixo. Isso não é um fundamento de quem conhece a verdade. Quem conhece a verdade tem que permanecer ali. Ah, eu vou embora. Você muda de casa, mas vai continuar a luta com você. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela mensagem, agradecer a Deus pela vida de vocês, tiveram paciência para me ouvir, mas é que vocês não ouvissem, né? Porque vocês estão aí sentados e nem podem levantar, né? Mas eu louvo a Deus por tudo isso. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Esse é meu meio de pregar. Às vezes a gente está meio acelerado, e às vezes eu digo assim, eu estou pregando para as pessoas, às vezes na rua eu digo assim, olha, hoje eu estou sentindo que eu vou voar, eu estou sentindo a graça de Deus sobre mim. Então não se assuste não, porque eu sou assim mesmo. Vocês vão se acostumando. Já tem quase 2 anos que eu estou com vocês vão se acostumando comigo. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O teu louvor, a tua adoração, a tua pregação não é para a minha exaltação. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo pertence a Ele. Então eu quero agradecer a Deus, agradecer a Karen que me chamou, me deixou bem intimidado, mas eu tremi durante uma semana mais ou menos para chegar até aqui, mas cheguei, graças a Deus. Então que Deus nos abençoe.